Jardim Escola Girassóis, sétimo ano B, aula 9. Oi, pessoal, Teacher Marcela, tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje. Hoje a gente vai seguir com a matéria do nosso livro e vamos falar sobre past continuous, sobre o tempo verbal, past continuous ou past progressive. Esse tempo é conhecido por esses dois nomes, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos só relembrar um pouquinho o que significa esse tempo progressivo, esse tempo contínuo, né? Ele mostra uma ação que está, estava ou estará em progresso num determinado período de tempo, num determinado momento. Então, ele é formado pelo verbo to be, no presente, passado ou futuro, mais o ing no final do verbo, tá? Então, só relembrando, o present continuous, nós não vamos falar de future hoje, tá bom? Nós vamos falar do past, mas vamos só relembrar um pouquinho do present. Então, o present continuous pode ser usado para demonstrar uma ação que está acontecendo no momento em que estamos falando. Então, um exemplo, I am having dinner at the moment. Eu estou jantando neste momento. I am teaching now. Eu estou dando aula agora, tá? E o past continuous? O past continuous, ele pode ser usado, ele é usado, né, para mostrar uma ação que estava acontecendo no passado, tá? Mas é importante a gente ter em mente que, na verdade, ele é usado para demonstrar uma ação que estava acontecendo no passado, quando outra ação a interrompeu ou aconteceu simultaneamente com ela, tá? Então, exemplo, I was having dinner when Sarah called me. Então, eu estava jantando quando a Sarah me ligou, tá? E outro exemplo, I was walking along the beach when it started raining. Então, eu estava andando pela praia quando começou a chover. Então, os dois casos estão no passado, mas estava acontecendo uma ação quando outra aconteceu simultaneamente, a interrompendo, né? Então, vamos lá. Eu trouxe esse slide aqui só para a gente relembrar um pouquinho, né, a construção do present continuous nas frases afirmativas, negativas e interrogativas. Então, nas afirmativas, a gente usa o sujeito mais o verbo to be no present, porque estamos relembrando o present continuous, mais o verbo acrescido do ing e o complemento da frase. Nas frases negativas, o sujeito mais o verbo to be acrescido do not, né? Porque estamos falando de negative form, mais o verbo com o ing e, se necessário, o complemento da frase. E na forma interrogativa, como a gente sabe, o verbo to be vem para o início da frase, então a gente usa o verbo to be mais o sujeito, mais o verbo acrescido de ing, ok? Aqui estão os usos dele, né, do present continuous. A gente usa para descrever coisas que estão acontecendo nesse exato momento. A gente usa para descrever ações que estão acontecendo, mas não estão acontecendo agora, mas não no exato momento em que a gente está falando. Então, sobre essa eu vou dar um exemplo para facilitar o entendimento. John is working in London. Eu estou dizendo que o John está trabalhando em Londres. É uma coisa, é um fato que está acontecendo agora, no presente. Não significa que nesse exato momento, sei lá,
meia-noite, ele esteja trabalhando. Ele está trabalhando em Londres. O emprego atual dele é em Londres, tá? Describe an event planned in the future. Descrever um evento que, na verdade, ele já está programado no futuro, tá? Mas se você entender pelo exemplo, você vai ver que é uma atividade que acontece com frequência, tá? Programada com frequência, tá? I'm taking my French class on Tuesday. Eu vou ter minha aula de francês, de francês, exatamente. Na terça-feira, eu estou fazendo minha aula de francês nas terças-feiras. É uma coisa que se repete, tá? To describe a temporary situation, para descrever uma situação que é temporária. Então, eu estou ficando na casa de um amigo por alguns dias. Para enfatizar a frequência de uma ação. Então, esta criança está sempre chorando sem motivo, tá? Sempre chorando. É uma coisa que acontece com frequência. E para descrever situações que estão em mudança, tá? Her health is improving by leaps and bounds. Isso aqui é uma expressão idiomática, tá? Que significa aos trancos e barrancos. Então, a saúde dela está melhorando aos trancos e barrancos. E aqui o past continuous. Novamente, a forma ela é bem parecida com a do present, por isso eu quis trazer o present para vocês relembrarem. Então, na afirmativa, sujeito mais verbo to be no simple past mais o verbo acrescido de ing. No negativo, sujeito mais o verbo to be no simple past acrescido do not mais o verbo terminando no ing. E no interrogativo, a mesma coisa, a gente inverte verbo to be para frente no simple past mais o sujeito mais o verbo acrescido de ing. Então, aqui, vamos aos usos. Para descrever ações que estavam, né, ou que ocorreram em paralelo. Exemplo, while I was washing the dishes, I heard a loud noise. Então, enquanto eu estava lavando os pratos, eu ouvi um barulho alto, tá? As duas coisas aconteceram simultaneamente no passado. To describe what someone was doing at a particular point in time. Então, para descrever o que alguém estava fazendo num momento específico, tá? Então, I was working in the garden all day yesterday. Eu estava trabalhando no jardim o dia todo ontem, tá? Para expressar uma ação interrompida no passado. Então, I was driving to work when I crashed my car. Eu estava dirigindo para o trabalho, interrompeu, quando eu bati de carro. Ok? And to describe repetition and irritation. Então, para descrever uma ação repetitiva e irritação, tá? Ele estava sempre reclamando nas aulas, tá? Esses são os usos do past continuous. Agora vamos lá. Aqui para a página 54 do livro, né? Mostrando onde a gente usa o verbo to be o past continuous com o verbo to be no passado. Eu já trouxe a explicação através dos slides para vocês, porque eu prefiro que vocês tenham duas fontes de explicação, ok?
E agora sim, a gente vai para os exercícios da página 55 à página 58. Então, nesse primeiro exercício, a gente vai ter o número 1, complete as sentenças com os verbos dados usando o past continuous. Então, vocês vão completar essas sentenças com o verbo que couber em cada uma das letras, usando o past continuous, ok? No número 2, nós vamos olhar para a agenda, schedule, é a agenda da Mariah, para ontem e vamos responder as questões abaixo. Então, vamos escrever sentenças descrevendo o que ela estava fazendo, conforme o exemplo ali. Às 10 a.m., às 10 da manhã, she was working out at the gym. Ela estava malhando, ela estava se exercitando na academia. E aí vocês vão responder as questões. Então, até a letra E, vocês vão responder de acordo com a schedule da Mariah, tá? Aqui a gente tem de novo um quadrinho mostrando os object pronouns, tá? Então, subject pronouns and object pronouns, como o nome sugere, né? Ele funciona como sujeito nas sentenças. Então, a gente já estudou isso, mas ele está aqui no livro de novo. Temos exercício deles e vamos falar só um pouquinho. Então, a gente falando, né, relembrando um pouquinho dos object pronouns, a gente sabe que ele pode ser usado, né, após o verbo, né, verbo mais object pronoun ou antes de uma preposição, ou antes não, ou precedido, desculpa, de uma preposição. Então, a construção seria verbo mais object pronoun ou verbo mais preposition mais object pronoun. Então, ele será precedido ou de um verbo ou de uma preposição. Então, nesse exercício aí, no número 1, vocês vão completar abaixo as sentenças usando os object pronouns. E no número 2, vocês vão escolher o object pronoun correto para substituir as palavras sublinhadas, tá? Depois que vocês fizerem essa substituição, vocês vão reescrever as frases abaixo usando o object pronoun, tá bom? Aqui a gente já tem a página 57 e 58. Na página 58 a gente vai parar realmente na letra E, não vamos fazer o reading, ok? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Espero que vocês não tenham ficado com dúvida. Object pronoun a gente já estudou bastante. Os continuums, né? A gente também já estudou. É só mais uma informação, mais um reforço dessa matéria, tá bom? Mas se vocês tiverem dúvida, mandem para a teacher ou a gente tira na nossa aula online. Muito obrigada. Por hoje é só. See you soon. Bye bye.